Você quer saber o que é mito e o que é verdade a respeito da dominância nos cães? Fica com a gente até o final do vídeo e aprenda. Eu sou Henrique Camilo, adestrador, acadêmico em medicina veterinária, e a nossa missão é melhorar a sua conexão, sua comunicação com o seu cão. Antes da gente entrar no quesito de dominância, ou para entender por que a dominância é muito falada no meio do adestramento, a gente deve entender primeiro de onde veio os nossos conhecimentos a respeito do comportamento canino. Quando os estudos sobre etologia começaram, quando os biólogos e veterinários, entre outros pesquisadores e adestradores começaram a estudar o comportamento animal para poder desenvolver uma ciência específica, né, para estudar isso, para desenvolver conhecimento a respeito do comportamento animal, para estudar o comportamento canino, foi-se utilizado o estudo de lobos, foi-se aproveitado os estudos que já existiam sobre lobos e alguns adestradores, alguns pesquisadores foram até zoológicos estudar os lobos para tentar entender para tentar entender o cão. Por quê? Por que foram estudar lobos e não diretamente cães? Primeiro, antigamente não existiam tantos cães como existem hoje, tá? Então houve um boom muito forte do mercado pet e uma propagação, um crescimento muito grande da quantidade de cães, da população canina. E além disso, cientificamente falando, né, os cães e os lobos eles são muito próximos. Quando você olha a diferença genética de um cão para o lobo, ela é menor que 1%. Se um cão cruzar com a loba, ou se um lobo cruzar com a cadela, vai nascer uma prole fértil. Isso só acontece no cruzamento de espécies extremamente semelhantes. Na taxonomia, que é a ciência que classifica os animais, que dá nome aos animais e que classifica realmente, né, nos grupos, nas famílias, nos gêneros, ela denominou o lobo, cientificamente, como Canis lupus e o cão como Canis lupus familiares. Sendo assim, o cão é uma subespécie de lobo. Seria, a grosso modo, dizer que é um lobo domesticado. E por que a ciência chamou disso? Justamente pela pouca diferença genética, justamente por quando você cruzar indivíduos, né, o lobo com a cadela ou o cão com a loba, nascer uma prole fértil. Isso tudo, esse conhecimento a respeito disso nos fez querer entender melhor o lobo para tentar entender melhor o cão. É evidente que é necessário comparar e é necessário entender que existem algumas diferenças entre eles que nós vamos falar mais para frente. O processo de domesticação mudou o lobo, não só na sua morfologia, mas no seu temperamento também, no seu instinto, no seu comportamento. Mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas por quê? Se era um consenso que existia a dominância, que existia o alfa, o beta, o ômega, de onde veio essa tentativa? Por que tentaram derrubar a teoria da dominância? Por que pararam de acreditar na teoria da dominância? Um biólogo chamado David Mack gravou um vídeo onde ele pedia desculpas sobre o que ele falou anteriormente a respeito dos lobos. Por quê? Apesar da teoria da dominância não ser dele, muitos dos livros dele influenciaram bastante a crença a respeito da dominância. Ele produziu muito conhecimento a respeito da dominância, da hierarquia, da liderança, e ele grava um vídeo onde ele se desculpa, não porque o que ele falou era mentira, estava errado. Na verdade, o vídeo que ele grava, ele coloca que existem algumas pequenas observações que precisam ser feitas a respeito do que ele falou e de como ele estudou. Uma das coisas que ele fala é que quando ele estudou os lobos num ambiente controlado, num ambiente artificial, e os lobos não tinham consanguinidade entre si. E é justamente essa mesma situação que vivem os nossos cães. Os nossos cães vivem em ambiente artificial e muitas vezes não têm consanguinidade entre si. Eu tenho 3 cães no meu quintal. 2, por coincidência, são mãe e filha, mas a terceira não é nem da mesma raça das outras. Eu já cheguei a ter 6 cães no meu quintal, eram 3, 4 raças diferentes, então eles não eram consanguíneos. E isso é muito comum em todos os lares, em vários outros criadores, várias outras pessoas, vários outros tutores, proprietários, tudo tem cães assim, que não tem consanguinidade entre si. Então, a forma com que ele observou o comportamento dos lobos, ou melhor, a situação que os lobos se encontravam, não difere totalmente da forma que os nossos cães convivem. Então, o que ele produziu não precisa ser necessariamente jogado fora, descartado. A gente precisa tentar entender o que ele quis dizer, como ele pesquisou e quais as diferenças entre cão e lobo. Lembrando que os nossos cães eles vão ter interesses diferentes nos recursos, e nós vamos falar um pouco mais disso um pouquinho mais à frente.
A Associação de Treinadores de Cães de Estimação, que é a maior associação de cães de adestradores no mundo, é uma associação americana que foi fundada pelo Ian Dunbar, ele divulgou muito fortemente que a dominância é um mito. E o que aconteceu quando eles divulgaram? Muitos outros profissionais ligados à comunicação, blogueiros, youtubers, repórteres, outros apaixonados por animais, eles começaram a replicar isso que foi dito. E o que eles não entendem é que o contexto com que foi dito foi um pouco diferente. O que o biólogo David estava explicando foi deturpado, foi criada uma falácia, e essa falácia ela foi replicada muitas e muitas vezes por pessoas que muitas vezes não têm conhecimento sobre cães, que não lidam com cães, que não lidam com animais de nenhuma espécie, de nenhum tipo. E isso vocês sabem, né? Cada vez que se conta um conto, se aumenta um ponto. Então, cada vez que alguém ia replicando, acabava dando uma variada no que foi dito, no que foi escrito, no que foi pesquisado. Enfim, o conhecimento foi deturpado e foi propagado ao extremo, de forma que as pessoas começaram a acreditar que não existe nenhum tipo de dominância entre os cães, que não existe nenhum tipo de retenção de recursos entre eles, que não existe liderança, liderado, enfim. Criou-se uma grande confusão. Nos anos consecutivos, a propagação dessas afirmações de que a dominância não existia, que a liderança não existia, houve um aumento de 86% nas internações de casos de ataque de cães às pessoas, justamente porque o conhecimento que foi replicado era um conhecimento falacioso, não era totalmente condizente com a realidade do comportamento, da dinâmica social dos cães, e muitas vezes as pessoas que tinham os cães, que estavam ali buscando conhecimento, estavam estudando, buscando uma forma de lidar melhor com seus cães, lidavam com essas situações e não entendiam liam esses textos e queriam aplicar essa teoria que não existe dominância, não existe líder e liderado, e acabava criando um cão sem limites, acabava criando um cão que não reconhecia a sua família como os líderes daquele bando, porque para o cão, quando ele está inserido ali no nosso meio, é como se ele estivesse numa matilha. É verdade que ele sabe que nós não somos cães, mas a forma com que ele se comporta, com que ele se comunica, vai ser extremamente parecida com a forma que ele vai se comunicar e se conectar com outros cães. Então nós precisamos entender como funciona essa dinâmica da matilha, essa dinâmica do grupo social deles, para que a gente se adapte e que a gente possa desenvolver uma comunicação eficiente baseada em ciência e bem-estar animal. Não pode esquecer esse ponto. O cão tem que estar bem, o cão tem que ter felicidade, o cão tem que estar totalmente adequado ao bem-estar animal. O próprio David Mack, ele continua usando o termo dominância e o termo líder, o termo alfa, nos seus artigos. Porém, ele chama a atenção que para cães para lobos que estão dentro do zoológico, o termo alfa não deveria ser aplicado, porque a condição de estar dentro do zoológico é diferente dele estar em território selvagem. Então, quando ele produziu essa teoria, ele não quis dizer que o que ele tinha feito anteriormente estava errado. O que ele fez, na verdade, foi reformular os conceitos e a aplicabilidade dele. Mas o que foi produzido não mudou, o conhecimento que foi produzido, ele não perdeu valor. Apenas as pessoas deturparam o mesmo. Voltando à questão da dominância em cães com a relação dominância em lobos, nós precisamos entender o seguinte: os lobos, eles são o que nós chamamos de touch dominantes. Eles dominam tudo. O alfa, o líder, ele vai dominar o território, ele tem o poder de decisão sobre todos os aspectos da alcateia, se a alcateia vai viajar, se ela vai migrar, se ela vai ficar naquele local, ele escolhe o local de descanso, ele escolhe o local de caça, ele come o líder, né, come a parte mais nutritiva da caça, só o macho alfa procria e só a fêmea alfa é que vai cruzar com o macho alfa, enfim. Todos os domínios de recurso, todas as retenções de recursos daquela alcateia ficam atribuídas ao lobo alfa e à fêmea alfa. Diferente de cães, os cães eles dão valor diferente aos recursos. Só lembrando, o que são recursos?
Território é recurso, água é recurso, comida é recurso, parceiro sexual é recurso para os cães. A atenção da família é um recurso, os brinquedos dele, o local de descanso, e os cães, eles dão valores, eles têm interesses diferentes a respeito a cada recurso. Por exemplo, tem cães que retêm muito o alimento, eles não aceitam que nenhum outro cão vá comer a comida que está ali na vasilha dele. Já tem cão que não liga para isso. Eu tenho uma cadela, por exemplo, a Safira, se os outros cães todos do quintal forem lá comer a comida dela, ela deixa, ela não para de comer, ela come mais rápido. Mas em nenhum momento ela briga, ela rosna, ela morde, ela ataca os outros cães. Ela simplesmente deixa e acelera a ingestão de alimento para comer o máximo possível, mas ela não compete fisicamente com os outros cães. Porém, ela testa muito a posição hierárquica dos outros cães. Toda vez que ela começa a lidar com outro cão que ela não conhece, ela cheira, ela brinca, mas vira e mexe ela sobe, tenta derrubar o outro cão, tenta ficar por cima. Ela, por ser treinada, e sempre que eu apresento outro cão a ela, eu estou presente, então eu corrijo, ela fica já me olhando, corrijo às vezes só com som mesmo, tá? Não achem que corrigir é agredir o cão, não. Eu mando ela parar, chamo ela para perto de mim, dou o comando junto, ela fica quietinha do meu lado. Mas ela sempre que se solta, que está mais à vontade ali, ela sempre tenta colocar como ela dominando o cão que está com ela em questão. Ela se coloca acima do cão na hierarquia. Porém, ela tenta ficar acima do cão na hierarquia, mas compartilha comida. Ela já não gosta de compartilhar o brinquedo dela. Se ela tiver com um mordedor, outro cão chegar perto, ela rosna, ela tenta afastar o outro cão. Você vê que, se por um lado ela quer mandar, por outro ela não liga para a comida, mas liga para o brinquedo, liga para o mordedor. Então, ela tem interesses diferentes. A mãe dela é uma cadela bem curiosa. A mãe dela é hiperdominante com a comida. Se eu botar comida para a mãe dela e deixar no quintal, a mãe dela deita do lado da comida ou se afasta um pouco, nenhum outro cão do quintal lá de casa, nenhum outro cão vai chegar perto da comida, simplesmente porque viu a mãe dela comendo. Tamanha é a intensidade com que ela defende aquela comida. Os cães só vão comer se eu pegar a vasilha de comida e chamar algum outro cão. Fora isso, não. A mãe dela, se tiver um pano no chão, se tiver uma caminha no chão, a mãe dela sempre vai tomar a cama para si. É dela e de mais ninguém. A não ser que esse pano, essa cama, tenha tamanho suficiente para que todos os outros cães lá de casa possam deitar em cima. Então aí ela aceita dividir. Você vê o quão curioso é. Se ela fosse uma loba, ela seria dominante em tudo. Seria dominante com a comida, seria dominante com o local de descanso, seria dominante com o território. Ela entraria em competição sobre todos os recursos do local. Coisa que não acontece nos cães. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é ter essa diferenciação, que quando se fala da dominância dos cães, dos lobos, vai existir uma similaridade na dominância dos cães, porém, os interesses de recursos são diferentes. Os cães têm uma variação de interesse de recursos. Isso acontece justamente pelo processo de domesticação. Quando o lobo foi sendo domesticado, como aconteceu o processo de domesticação? O homem conheceu o cão de diversas formas, né? Alguns teorizam que as crianças, né, achavam filhotes de lobo e traziam para dentro das aldeias. Outros outros pesquisadores falam que os lobos começaram a perceber, começaram a dar a volta ali, a rodear as aldeias e começaram a comer os restos de comida dos seres humanos e começaram a perceber que era mais interessante ficar ali comendo os restos de comida do que eles terem que ir caçar. E nos momentos que um grande predador ou que uma tribo rival se aproximou, os lobos fizeram muito barulho e alertaram os humanos. Então, os lobos começaram a perceber que era vantajoso seguir os nômades, seguir as aldeias nômades e estar comendo o resto das caças, e os humanos começaram a perceber que era vantajoso ter aqueles lobos perto. Com o passar do tempo, infelizmente no período de escassez, alguns lobos foram abatidos e foram usados para alimento dos humanos. Outros lobos que eram muito arredios, que eram muito agressivos com os humanos, foram abatidos também. E acabou que os lobos mais sociáveis, os lobos que aceitavam mais a manipulação humana, que aceitavam mais o convívio humano, eles cruzaram entre si. Então, através desse processo de cruzamentos, de seleção, o lobo foi se tornando um cão. Isso eu estou falando, gente, de
55 milhões de anos atrás, alguns pesquisadores chegam a falar ainda em 100 milhões de anos atrás. Para vocês terem ideia do quão distante é isso, a agricultura ela surge entre nós humanos aproximadamente em 10 milhões de anos atrás. Então, o período de domesticação do lobo, ele antecede o período da agricultura, onde a espécie humana, nós humanos, éramos caçadores e coletores. Com o passar desse processo de seleção, o homem começou a caçar melhor porque tinha a ajuda do lobo. Esse lobo foi se tornando um cão ao passar do tempo, até que chegou nos dias de hoje, né? Passou pelo um período fortemente ligado ao campo, onde o homem começou a perceber as vantagens do cão proteger o rebanho, e o impulso de abater a caça, abater as ovelhas, foi sendo retirado através de seleção genética. Então aqueles cães, eles protegiam o rebanho, eles tocavam o rebanho, né? Eles pastoreavam o rebanho, mas não atacavam o rebanho para abatê-los, não se alimentava do rebanho. Isso tudo foi um processo de melhoramento genético através de seleção. Nesse processo de seleção, nesse processo de domesticação baseado em seleção genética, algumas características dos cães, ou melhor, algumas características do lobo filhote foi se mantendo no cão adulto. Esse processo é conhecido como neotonia, né? Onde as características da infância se mantêm prolongadas. Que características são essas? Aceitar mais facilmente a dominância, né, a liderança de outro ser. E por isso que o cão ele nos aceita de forma tão aberta, por isso que eles não vão ficar entrando em confronto com a gente a troco de nada, por isso que o cão aceita que nós tenhamos a liderança. Outras características de tipos de brincadeira, de aceitar outros seres muito próximos dele, não ter um impulso de defesa tão alto como um lobo adulto teria, isso tudo foi sendo selecionado para melhorar o convívio desse ser que estava deixando de ser um lobo para se tornar um cão, melhorar totalmente esse convívio, essa conexão conosco. Algumas outras características, por sua vez, foram muito acentuadas. Quando vocês pegam os terriers, de forma geral, eles têm um impulso de caça muito alto. Os pitbulls, eles têm um impulso de presa, né, de presar muito alto. Isso tudo foi também buscado através de seleção genética, de acordo com a finalidade de que cada região precisava de que tipo de cão cada região precisava, né? Uma região precisava mais de cães de agarre, né, cães que agarravam a caça, outra região precisava de cães que fizessem o trabalho de pastoreio, outra região precisava de cães de guarda, enfim. Então, existem algumas diferenças de comportamento entre um cão e um lobo, justamente por conta disso tudo que eu acabei de explicar, desse processo de domesticação, esse processo de seleção genética que foi ocorrendo durante milhares de anos para que o lobo se tornasse o cão que nós temos hoje em dia dentro da nossa casa, do nosso quintal. Outra coisa que é muito debatida, né, que algumas pessoas cometem um equívoco muito grande, é de achar que a dominância é sempre imposta, que a liderança é sempre imposta. Eu tenho que pegar o meu cão aqui pelo pescoço, eu tenho que jogar ele no chão, eu tenho que fazer força. Gente, vamos entender. O cão ele foi domesticado, tá? O lobo foi domesticado. Então, se nos lobos isso é totalmente necessário, nos cães, hoje em dia, isso não é 100% necessário. Como é que eu conquisto a liderança de um cão? Como é que você de casa pode conquistar a liderança do seu cão, do seu pet, do seu cãozinho de companhia, ou do seu cão de trabalho, do seu cão de guarda, do seu cão de polícia? Primeiro ponto, eu entrego ao cão tudo aquilo que ele precisa. E o que é que um cão precisa? O cão precisa de atividade física, ele precisa de disciplina, ele precisa de afeto. Tá? Ele precisa desses 3 pontos. Nós temos um vídeo aqui exclusivamente falando sobre todas as necessidades de um cão. Depois você dá uma pesquisadinha aqui na página, tenho certeza que vai somar muito. Nessa questão de atividade física, eu gosto sempre de salientar que como os cães vêm dos lobos, os lobos eles sempre migram, eles sempre têm esse caráter de estar mudando de território, de sair de um espaço e ir para outro, e os cães têm essa necessidade genética de caminhar em família, em matilha, de estar junto com o seu grupo social e caminhando de um lugar para o outro. Por isso que é importante a gente passear com os nossos cães, por isso não é só para gastar a energia dele, é porque isso é uma necessidade que está muito
muito íntima dele, é algo muito íntimo, muito interno. Então, uma das coisas que eu faço para conquistar a liderança, olha que eu estou falando conquistar, não impor, não é violência. Para eu conquistar a liderança desse cão, eu levar ele para passear, eu interagir com ele na rua. A disciplina eu também uso no passeio, eu não vou deixar o meu cão fazer tudo o que ele quer no passeio, eu vou muito aos poucos, aparando as arestas, né, colocando a disciplina bem aos poucos. Outro ponto que eu uso para colocar minha disciplina, para disciplinar o meu cão, eu chego com um pote de comida, meu cão está agitado, meu cão está agressivo, ou o cão que eu estou trabalhando ali está apresentando um comportamento que eu não quero, pode ser isso na casa de vocês. Ah, meu cão é muito agitado, meu cão corre para um lado para o outro, o que é que eu faço? Não bote comida quando ele estiver agitado. Segura a vasilhinha de comida dele, espera ele se acalmar. Quando ele se acalmar, você coloca a comida. Olha só que coisa interessante. Primeiro ponto, você está mostrando para ele que quem controla o recurso é você e a dominância nos cães está justamente correlacionada com controle de recursos e não com violência, como muitas pessoas acham. Então você já está controlando um recurso que para ele é importante, que é a comida, e você está entregando esse recurso para ele no momento que ele está expressando um comportamento que você quer, que é um comportamento de calma. Do mesmo jeito que quando o cão senta, você dá um petisco, isso é um reforço positivo, isso você vai fazer com que esse comportamento se repita e aumente a frequência, é exatamente isso que vai acontecer quando você entregar a comida, quando ele estiver calmo. Vamos lembrar que o reforço positivo é a adição, é quando você adiciona no ambiente algo que o cão gosta, algo que o cão queira. E o reforço positivo ele tem como característica fazer com que o comportamento apareça mais vezes, né, aumente a frequência de que esse comportamento é apresentado e também com a intensidade que esse comportamento é apresentado. Então, se o meu cão está agitado e eu entrego comida para ele, esse cão vai ficar cada vez mais agitado. Se o meu cão está agressivo e eu entrego comida para ele, eu faço um carinho nele, esse cão vai ficando cada vez mais agressivo, cada vez mais agitado. Por quê? Eu estou entregando para ele algo bom que ele quer no momento que ele está apresentando um comportamento que eu não quero. Então, esse controle de recurso, por mais simples que pareça, já vai mudar muito o comportamento do seu animal e já começa a mostrar para ele que você detém a liderança, porque é você que tem o poder de levar ele para a rua. Você que entrega para ele algo que é muito necessário para ele, que é passear, caminhar em matilha. Você entrega a comida para ele. A liberdade dele está na sua mão, a comida dele está na sua mão. Evidente que ele vai começar a se adequar às suas regras sem necessidade de violência, sem a necessidade de você estar entrando em confronto corporal com ele. Evidente que em alguns casos existem cães que são hiperdominantes, cães que querem sempre mandar em você, ou eles aceitam a liderança de uma pessoa da casa, mas não aceitam a liderança de nenhum outro, né? Como se ele fosse um beta, mas não aceita ser um ômega. Mas esses casos são mais difíceis de se encontrar, não é algo extremamente comum. E geralmente esses cães, eles vêm de uma seleção de cães de temperamento mais forte, porque esses cães vão ser usados na polícia, vão ser usados para guarda e proteção, vão ser usados para outras finalidades. Pessoal que gosta de cães de esporte, de forma geral, eles gostam de cães de temperamento tão forte que se você joga uma bolinha e segura a bolinha, não deixa o cão correr atrás daquela bolinha, alguns adestradores gostam que o cão morda o adestrador, né, reclame, não morda com violência, mas que apresente ali o comportamento de reclamar que você está segurando, que quase que lute com você para que você solte e ele vá atrás daquela bolinha, daquele mordedor. Isso é um cão que tem um impulso de presa, um impulso de caça muito alto. É um cão que te desafia para poder correr atrás do que ele quer, para poder buscar o que ele quer, mas não é um comportamento extremamente comum. Tá? Cães de companhia tendem a ficar assim quando eles são criados sem limites, quando são criados de forma ineficiente, né? Sem, por favor, sem querer ofender ninguém, né? Ninguém tem culpa de não fazer um manejo adequado, né? Nós estamos aqui justamente para trazer o conhecimento necessário para que você possa ter um manejo mais eficiente com o seu cão. Outro ponto que é interessante é que, a partir do momento que eu conquistei a liderança daquele cão, não quer dizer que o cão vai fazer tudo que eu mando, ele vai se comportar exatamente como eu quero. Não é isso. O cão começou a me ver como um provedor, o cão começou a me ver como o ser que tem a capacidade de tomar decisões. Isso é muito interessante em diversos aspectos, mas eu preciso reforçar isso ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu estou com um cão que é treinado para proteção, é um cão muito protetor, é um cão
Enfim, é um cão treinado para me defender. Chega uma pessoa meio tensa, mas aquela pessoa não atacou. Aquela pessoa só ficou tensa. O cão não tem a certeza absoluta se ele deve atacar ou se ele não deve atacar. O que é que esse cão vai fazer? Ele vai esperar o meu comando, ele vai esperar a minha reação, ele vai olhar para mim, vai ver como é que eu me comporto. Se eu estou tenso, se eu tô inseguro, o cão vai achar que aquela pessoa é uma ameaça e vai atacar. Por isso que quando chega uma pessoa que eu estou com o cão, eu preciso manter sempre a calma, a neutralidade, tanto para não agitar o cão, como para o cão não achar que eu estou sob ameaça e esse cão precisa me proteger. Então, quando eu conquisto essa liderança, eu estou conquistando a capacidade também de tomar as decisões que o cão espera. Eu abro a porta, o cão não foge logo, porque eu ensinei ele a esperar, então ele vai esperar, ele sabendo que eu sou o líder, que eu conquistei essa liderança dele, ele vai esperar, pô, peraí, ele abriu a porta, mas será que é a hora de eu sair ou será que não é a hora de eu sair? É um diálogo constante. Muitas pessoas acham que a liderança é cobrada, que a liderança é imposta com violência, vê vídeos na internet, às vezes de profissionais que não estão bem gabaritados ou às vezes de um bom profissional, mas pega a situação fora do contexto, sem entender o que está acontecendo ali, quer reproduzir aquele comportamento que o profissional ou que o pseudo-profissional está executando e acaba machucando o cão, começa a acreditar que conquistar a liderança, chegar e ficar batendo no cão, o cão olhou para você e você vai agredir, vai enforcar, vai jogar o cão no chão, vai pisar nele, quando na verdade não é nada disso, como nós já mostramos. É importante a gente ter em mente que o alfa, ele entrega ao bando tudo aquilo que o bando precisa. Ele entrega ao grupo social tudo aquilo que o grupo social precisa. Só nós humanos é que seguimos líderes desequilibrados. Nós vemos vários casos aí de chefes, políticos, diretores, enfim, coordenadores, que são pessoas desequilibradas, muitas vezes pessoas desonestas e que nós estamos ali seguindo. Não quer dizer que todos os outros animais vão aceitar isso. De forma alguma, o animal ele não segue um líder desequilibrado. Ele vai seguir um líder que é calmo e firme, tá? Mas ser firme não quer dizer que você tem que ser violento, não quer dizer que você tem que ficar se impondo o tempo inteiro, não quer dizer que você tem que ficar aplicando punição em cima de punição em cima do seu cão. Ser firme quer dizer que você dá limite, quer dizer que você tem segurança naquilo que você está fazendo. Teve uma situação que é muito interessante para ilustrar isso que eu estou falando. Foi quando passou um furacão nos Estados Unidos e logo após o furacão ter passado, né, a cidade devastada, veio uma tomada aérea de um avião, o avião filmando tudo, viu que tinha uma matilha de cães da região ali estavam seguindo um determinado cão que estava na frente. Aquele cão que estava na frente era um Beagle, que são cães que geralmente têm um faro excelente. E atrás dele tinham Dobermans, Rottweilers, cães muito grandes, fortes, cães poderosos que estavam seguindo esse Beagle. Por quê? Porque o Beagle estava calmo e firme. O Beagle sentia pelo olfato aonde deveria ir, qual era o local seguro, qual era o local que não tinha o odor do distúrbio. E como ele estava indo de forma calma e firme, num momento onde todos os cães não sabiam o que fazer, os cães automaticamente, por forma instintiva, seguiram ele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um cão chamado Maximus, e esse cão na exposição era impressionante. Eu saía para passear com ele no gramado lá do Kennel Club, e os cães que estavam na caixa de transporte, estavam no cercado, tinham vontade de segui-lo. Tamanha a confiança que esse cão andava, tamanha a firmeza que esse cão caminhava. Eu tive um cão chamado Jaga Boy, que era filho de um cão também chamado Jaga. Ele era um cão que exalava tanta confiança que muitas vezes eu passeando com ele na rua, eu olhava para trás e tinham vários cães seguindo ele. Cães de rua, né, que vinham acompanhando a gente, justamente porque o cão, esse Jaga, ele tinha uma postura de líder de outros cães. Eu nunca precisei bater, nunca precisei agredir esse cão, empurrar ele contra o chão para eu ter a liderança dele. Eu conquistei a liderança dele. Como? Entregando a ele as coisas que ele precisa. Saí para caminhar, passeava diariamente, eu não deixava ele ficar me puxando, eu ensinei ele a andar sem puxar, tá? Não fiquei brigando com ele na guia, trazendo ele para trás, enforcando o cão, não. Apliquei as técnicas que nós já mostramos, inclusive, aqui no canal, aqui na nossa página. Apliquei as técnicas, ele parou de andar sem puxar. Eu entregava comida para ele na hora certa, dava atenção, carinho, no momento que ele estava mostrando, que ele estava executando um comportamento que eu queria dele, tá?
que ele estava calmo, que ele estava submisso, que ele estava carinhoso, que ele estava no estado que eu queria, no estado emocional que eu queria dele. De tanto seguir essa tríade de atividade física, disciplina e descanso de forma correta, esse cão, ele tornou-se um cão que tinha o prazer de ser liderado por mim. Tá? Não era algo que eu me impunha contra ele, era algo que eu conquistei, ele gostava disso. E os cães, justamente por serem domesticados, eles gostam de líderes, eles gostam de líderes, de serem liderados por pessoas fortes, assertivas, calmas e firmes. Em pesquisas foi mostrado que animais, tanto lobos quanto de outras espécies, que são líderes, que são alfa, eles tendem a ter o dobro de hormônio de estresse do que todos os outros animais daquele grupo social. Porque liderar é difícil, existe uma pressão em cima dos líderes. Não é à toa que muito executivo, muito dono de empresa, vira e mexe está com problema de ansiedade, depressão, de estresse, síndrome de Burnout, justamente por conta do desgaste emocional, da pressão psicológica que ele sente. Pessoal, chegando no final do vídeo, queria agradecer quem assistiu até aqui, espero ter ajudado. Em nenhum momento eu quero dizer que essa é a verdade absoluta, que eu sou o conhecedor da verdade absoluta, porém é o que eu aprendi estudando a ciência, estudando etologia, pesquisando, e é o que eu aplico diariamente nos cães e tem dado um resultado excelente, um resultado excepcional, e eu vim aqui para dividir isso com vocês. Espero que vocês nos próximos vídeos deixem aqui nos comentários suas dúvidas, que assim que possível, assim que for possível que eu conseguir, eu vou conversando com vocês. Obrigado e até a próxima.